Fala, galera do Mar Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Mar Brasil News, edição número 130. Estou de volta, galera. De imediato, quero agradecer aí a toda a colaboração da equipe do Mar Brasil, especialmente o William e o Felipe, mas principalmente o William, por ter me substituído durante esse período aí que eu estava trabalhando e parte em férias. Então, agradeço demais aí. E agradeço demais a vocês por continuarem dando audiência aí para o News. Foi conduzido de forma brilhante aí pelo William, né? Infelizmente, estamos voltando aí após uma partida catastrófica do nosso time, né? Então é triste a gente comentar sobre isso, né? Vou tentar ser o mais breve possível, porque o que aconteceu no último final de semana, no último domingo, foi muito triste, né? Eu particularmente não consigo mais nem ficar tão bravo. Eu fico triste, fico chateado para ver a situação que a gente chegou, né? Então é aquilo que eu falei pro pessoal no grupo, falei e continuo falando várias vezes. A impressão que me dá é que a gente atingiu o fundo do poço e a gente continua cavando, sabe? A gente já fez tudo que podia imaginar e parece que nada dá certo. Então é triste, porque você vai jogar agora em Chicago contra um time horroroso e você não tem sequer confiança no seu time para ganhar desse time horroroso. Então é triste, amigos. Eu tô bem triste. O meu domingo só não foi uma catástrofe por causa daquele time ali, porque se não fosse isso, acho que teria acabado o domingo, o final de semana, a semana, porque tomar 70 pontos na cabeça, nenhum de nós nunca viu, né, gente? Negócio de 1960, né? Então, é humilhante, é terrível, né? Lembrar a vocês que eu sempre peço para vocês deixarem o seu like nesse vídeo, é muito importante vocês deixarem o like. Se vocês deixam o like, o YouTube entende que o vídeo é bom e indica para mais pessoas. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, então tem muita coisa legal no nosso canal, então ativa o sininho e deixe seu comentário, eu quero saber o que você achou desse vídeo, o que você está achando aí da temporada do Denver Broncos, o que você faria para mudar, né? Então deixa aqui que a gente vai trocar aquela ideia marota, tá certo, galera? Então vamos para a nossa semana. Na semana que tem que começar no dia da catástrofe, né? No dia daquele dia que aconteceu tudo que a gente não esperava que acontecesse, que é o domingo, né? No domingo nós fomos humilhados, né? Pelo time do Miami Dolphins, perdemos de 70-20 e entramos na história da NFL em vários aspectos, né? Nós, se eu não me engano, a gente é a segunda ou terceira maior derrota de um time na NFL, maior derrota da nossa história e também a gente se tornou o primeiro time na história da NFL a permitir 5 touchdowns corridos e 5 touchdowns de passe em um jogo. Ridículo, né? Humilhante, pavoroso. É isso que eu tenho para dizer. Após a partida, né, o nosso treinador, o Sean Payton, falou com a mídia, estava meio putinho, né? Foi até bem deselegante com o pessoal da mídia, né? Devia estar putinho com os seus atletas, né? Com o seu coordenador defensivo que ele escolheu, né? Eu sempre quero lembrar isso, né? Não foi imposto para ele o Vance Joseph, não foi o George Payton, não foi o Greg Penner, ninguém colocou uma obrigação que ele tinha que contratar o Vance Joseph, foi ele que escolheu. Então, se ele tá bravo, ele tem que se olhar no espelho e ficar bravo com ele mesmo, né? Porque essa escolha catastrófica, essa escolha horrenda, foi ele que fez, né? Ele disse que ele estava sem palavras, porque ele nunca tinha estado do outro lado de alguns jogos como este, e que de vez em quando na liga você tem o seu traseiro chutado, mas o que ocorreu foi mais do que isso. Quando perguntado após o jogo o que ele pode fazer a respeito da defesa, o Sean Payton disse que temos que olhar bem de perto o que estamos fazendo, que é inaceitável, e temos que ver o tape do jogo. O Alex Singleton trouxe uma mensagem do Sean Payton após a vexatória derrota. Abre aspas, é uma derrota. Se você fizer isso mais do que uma derrota, se você fizer disso mais de uma derrota, será um detrimento a você, porque isso vai mudar. Então nós temos que descobrir como. O Pat Surtain, após o jogo, disse que a derrota vai machucar por um tempo. Ao longo dos dias, essa derrota vai machucar, especialmente defensivamente. E ele ainda assumiu total responsabilidade pelo touchdown no final do jogo. Falou que foi execução ruim por sua parte e que ele tem que marcar, travar o cara pelo qual ele é responsável na marcação. Disse que não há desculpas para isso e que ele deveria ter feito a jogada e não fez. Russell Wilson, naquelas good vibes que ele tem, manteve seu discurso otimista, dizendo que a realidade é que temos 14 jogos pela frente, que você tem que saber que é uma corrida, uma jornada, uma batalha e blá blá blá.
e que não está entregando os pontos, que ninguém está entregando os pontos, né? Ele não está entregando os pontos, mas esse discurso eu já estou também de saco cheio, sinceramente. O Kareem Jackson foi bastante honesto após a partida, dizendo que no momento defensivamente nós somos uma unidade ruim e que ele é parte disso. Eu diria que ele é uma das piores partes dessa unidade, né? Horroroso em todos os jogos que eu vi até aqui dos Broncos. O Sutton, que teve uma partida ridícula, né, com 2 fumbles, ele disse que estava desapontado, frustrado consigo mesmo, disse que estava tentando fazer muito e que não pode deixar a bola cair no chão, que é inaceitável, e que ele colocou a bola no chão 2 vezes no domingo e que isso é muito frustrante. Então, assim, essas entrevistas, beleza, tô frustrado, tô triste, tô chateado, mas eu não sei vocês, mas eu tô de saco cheio já. Tudo bem, estamos ainda na semana 3, estamos no mês de setembro, outubro só começa domingo, sabe? Mas tô de saco cheio. É muita desculpinha toda vez. Adoro, gosto do Russell Wilson, dessa positividade, das good vibes dele, mas ó, deu também, cara. Sabe? É uma jornada, é uma batalha. Vai pro inferno, cara. Tipo, vamos ganhar jogo. Não tô nem aí se é uma jornada, se é uma batalha. O Cortland Sutton, cara. O cara é o wide receiver 1 do time, o cara sofreu 2 fumbles ridículos como sofreu. Sabe? Eu acho que é o que eu falei na live. Inclusive, se vocês não assistiram a live essa semana, assistam. Sabe? A gente tava eu, William, André e Gustavo. Então, acabando esse vídeo, assistam a live. O que o Sean Payton tem que fazer? Ele começar a responsabilizar os caras. Se você não joga bem, você vai pro banco. O que o Kareem Jackson tá fazendo em campo? Eu sei que a gente tem uma dificuldade no grupo de safety que ficou bem raso, mas por que contrataram esse cara de novo? Ano passado ele já foi queimado um monte de vezes. Quem que foi a anta? Eu sei que foi o VJ, mas assim, tem que ser muito anta. Para que ele subiu naquele lance do primeiro touchdown na partida contra os Dolphins? Né? O que Cortland Sutton tá jogando para justificar ele ser o principal wide receiver do time? O Marvin Mims, com poucos targets e destruindo. Então, assim, o que justifica o Cortland Sutton ainda ser o titular? Tinha que ir pro banco, sabe? São essas coisas que eu acho que não entram na minha cabeça, sabe? O pessoal fala do Sutton como se o Sutton fosse o Tyreek Hill. Você não pode falar do Sutton que alguns torcedores dos Broncos, nossa, o Sutton isso, o Sutton aquilo. O Sutton teve um ano bom, cara. Um ano mesmo que o cara destruiu. Depois, machucou, voltou, teve a extensão de contrato e tal. Ele falou, mas porcaria nenhuma. Então, eu não consigo entender. O Brandon Johnson fez 2 cagadas que tirou os touchdowns, só que o Brandon Johnson não ganha o que o Sutton ganha. Você entendeu? Então, eu não consigo, cara. Eu não consigo, assim, mais aceitar o jogador fazer cagada em campo, fazer porcaria e depois ficar com esse discursinho, eu não posso, eu não posso. E por que faz? E por que não presta atenção? E por que não estuda fundamento? E por que não se prepara? Então, essas coisas que me deixam muito, muito chateado, sabe? E parece que não tem ninguém lá. Ano passado a gente sabia que não tinha, mas parece que esse ano também não tem. Eu esperava uma postura completamente diferente do Sean Payton, sabe? Eu esperava que ele fosse na segunda-feira chegar e falar assim, não, ó, é isso, vai mudar isso e aquilo, e nada, sabe? Os caras jogando, os caras literalmente desistiram, gente. Os caras desistiram da partida. Os caras não se esforçaram. Os caras entregaram os pontos, os caras não davam um tackle sequer. Ridículo. E aí você vem me falar com esse discursinho barato. É aquela foto que eu coloquei aqui, ó. Nós somos uns palhaços, é praticamente isso, cara. Sabe? Eu não sei vocês, cara, mas eu tô cansado. Eu tô cansado dessa palhaçada. Na segunda-feira, o Sean Payton falou com a mídia por telefone, disse que não falaria numa conference call se o trabalho de algum técnico estava ameaçado, mas complementou que não. Disse que a atenção ao detalhe no treino tem que melhorar, assim como os que os treinadores estão pedindo aos jogadores têm que melhorar. Falou que ofensivamente tivemos 2 touchdowns que voltaram devido a faltas, criticando também o ataque, e disse que após tomar um chute no traseiro como tomamos domingo, esta semana seria importante para o time. Peyton disse ainda que faria o time rever o tape da partida contra os Dolphins nesta segunda. Nós temos que assistir o tape, então hoje será duro para muitos jogadores. Duro para nós também como treinadores. O Peyton disse que ficou impressionado com os special teams e que foi o único ponto positivo. Diz que provavelmente não será divertido enquanto os Broncos não começarem a ganhar jogos. Adicionou que essa segunda
Adicionou que a segunda-feira e a semana seriam difíceis. Disse que taclear foi um problema e trouxe uma mensagem aos torcedores. Aos torcedores, nós iremos trabalhar muito em endireitar este barco. Tem muito trabalho pela frente. E por fim finalizou que não pode deixar isso se tornar mais jogos, jogadas ruins. Um não pode virar dois, que não pode virar três. E aquilo que eu falei para vocês me desapontou muito. Eu já imaginava que ele não ia dispensar o Vance Joseph depois desse vexame, porque o Vance Joseph foi a escolha dele. Existe o quê? Um orgulho por parte dele. Ele não vai chegar e mandar o cara embora, porque isso é uma confissão, uma admissão de que fez besteira. Então ele vai levar o cara. Eu duvido que o Vance Joseph cai antes da bye. E se bobear, só cai no final do ano. Era tragédia anunciada, gente. Né? E aí você pega e você tem que ouvir. Eu não coloquei aqui no news isso, mas você tem que ouvir que foi muito importante para o time receber várias mensagens positivas após o jogo. Pelo amor de Deus, gente. Sabe? Ler essas coisas, ouvir essas coisas me dá um ódio, cara, porque assim, eu não consigo entender. Porra, os caras são super bem remunerados. Os caras têm uma puta infraestrutura para treinar. Os caras jogam num puta time com uma puta história. E os caras precisam de mensagem motivacional de amigo, família, parente. Ah, desculpa, gente. Pelo amor. Existem milhares de jogadores, milhares de treinadores que queriam estar na liga de futebol americano profissional, sabe? O cara ir pro microfone e falar isso é chamar o torcedor de babaca, sabe? Então, em relação a isso que ele falou, gostei muito do que ele falou a respeito dos problemas de taclear, que foi realmente uma coisa ridícula. Então, isso tem que ser corrigido urgentemente. De como ele elogiou os special teams, porque realmente os special teams estão ótimos. Há quantos anos, meus amigos, a gente não viu um special teams decente? Então é muito bom, né? Só que o problema do Denver Broncos é sempre assim: a gente arruma um negócio e estraga outro. Por anos nós tivemos defesa boa, e esse ano defesa ruim. Por anos tivemos ataque ruim, esse ano o ataque tá bom. Porque o ataque está bom, o ataque está produzindo, o Russell Wilson está jogando bem. Se vocês compararem os números do Russell Wilson está praticamente os números do Patrick Mahomes. Só que o que está acontecendo com o time? O time está sempre desnivelado. O time do Denver Broncos ele nunca consegue um equilíbrio. Hoje no Denver Broncos ele tem o special teams bom, ataque bom e a defesa aqui, ó. É tudo desnivelado. Esse time não consegue encontrar um equilíbrio. Esse é o grande problema do nosso time. Eu não sei o que acontece, mas parece que esse time todo ano se auto-sabota. Né? Então, é difícil, sabe? É difícil a gente encontrar uma palavra para a gente tentar descrever isso, porque eu não sei nem se é incompetência, eu acho que é burrice mesmo, sabe? Porque, pô, o que o Vance Joseph fez na liga para justificar ele vir substituir o Evero? Porra, se a gente tivesse um cara minimamente competente para simplesmente, cara, botasse o Christian Parker que tá lá, defensive back coach, não ia ser pior do que tá o Vance Joseph, cara. Sabe? Pô, aí você vê o time, só que o time em campo, ele te traduz uma aura de fracassados, de derrotados. E aí você vê numa partida dessa que o time literalmente desistiu, você não consegue ter confiança contra nenhum time. É muito triste isso, cara. E eu falo, desculpa eu desabafo ao longo do vídeo, mas é cada coisa que eu leio, cada coisa que a gente ouve que, porra, a gente fica indignado, cara. Aí nós tivemos alguns atletas que falaram. E quem deveria falar não falou, né? Os líderes lá. Cadê o Cortland Sutton falando numa segunda-feira? Cadê o Jerry Jeudy falando numa segunda-feira? Cadê o Kareem Jackson falando numa segunda-feira? Né? Mas quem falou foi o calouro, o Marvin Mims, né? Marvin Mims falou com a mídia, disse que muitas pequenas coisas seguraram o ataque na partida e que se não fosse por isso, o ataque parece muito bom. Mims completou dizendo que foi difícil assistir o filme, mas que no final do dia eles têm que aprender a partir disso. O Quinn Miners também falou com a imprensa e disse que foi importante assistir o filme do jogo, e assim falou: você deve refletir sobre si mesmo, refocar nessa próxima semana de trabalho. Disse que não ocorreu nenhuma questão de falta de esforço no time contra Miami, seja na defesa ou ataque, e completou dizendo que a derrota definitivamente não define este time. Terça-feira não tivemos entrevistas, e na quarta o nosso treinador falou com a mídia. Disse que o Russell Wilson está operando rapidamente, jogando a bola bem,
e que ele está se movendo bem e tomando boa decisão. Diz que Marvin Mims é certamente parte do plano de jogo ofensivo e que ele não é visto somente como retornador. Ainda comentou sobre o nosso cornerback calouro, Riley Moss, dizendo que ele está chegando a 100%. Ele é inteligente, ele faz muitas coisas bem. Os Broncos agora estão buscando todos os papéis para ele. O Sean Payton disse ainda que o Sutton tem mãos fortes e que ele significa muito na red zone. Disse que uma vitória contra os Bears significaria muito e que precisamos de uma vitória. Disse ainda que não fica emotivo na lateral de campo para não perder o foco em chamar jogadas. E que o Brandon Johnson fez exatamente o que ele ensinou a ele na rota de interferência ofensiva, que fez com que voltasse o touchdown. O Payton adicionou que ele precisa mudar a forma com qual ele ensina, né, com qual ele treina isso para os atletas, né? Breves comentários aí sobre essa entrevista do Sean Payton, né? Muito legal essa do Russell Wilson, porque realmente o Russell Wilson está jogando bem, está operando bem. Eu acho que esse não é uma preocupação no momento para a gente, né? Só que como a gente está perdendo muito e os resquícios do ano passado foram muito fortes, a gente acha que ele é a parte do problema esse ano, ele não é parte do problema, né? Elogiou o Marvin Mims, falou que certamente ele vai fazer parte do plano ofensivo, mas aí eu pergunto, por que, se o jogador está rendendo, por que não envolve mais ele? Por que ele fica dando targets para jogadores que não estão bem, como Cortland Sutton, o próprio Jerry Jeudy, sabe? Então, assim, envolve mais o Marvin Mims, sabe? O cara tá correspondendo, o cara não tá tendo drop, o cara tá conseguindo ficar aberto, o cara tá correspondendo. Envolve mais o cara. Premia aquele cara que está trabalhando direito, né? E interessante essa meia-culpa que o Sean Payton fez do lance do Brandon Johnson, né? De que ele ensinou o Brandon Johnson a fazer aquele movimento que gerou a falta ofensiva, né? O pass interference ofensivo. E ele falando, eu preciso melhorar, eu preciso ensinar isso direito. Não sabia, né? Que bom que, então, isso daí não foi o jogador que fez a cagada sozinho, né? O treinador ensinou errado e ele mesmo tem que ensinar o jogador direito, né? Quem também falou com a imprensa foi o nosso capitão da defesa, o Justin Simmons, que não jogou contra os Dolphins, né? Disse que, obviamente, foi um jogo difícil de assistir, como competidor, como líder, e que se sente muito melhor depois de perder o jogo do último domingo, né? No sentido que se sente muito melhor fisicamente, né? Não que ele está feliz, que ele se sente muito melhor fisicamente, já que ele não pôde jogar a partida contra os Dolphins. Quando ele foi perguntado se vai jogar contra os Bears, o Simmons disse que está dando seu melhor para isso e que está se aproximando da partida como se suas costas estivessem contra a parede. Disse que tackle era uma questão de posicionamento e que é algo que pode ser trabalhado no treino. Por fim, ele demonstrou apoio ao nosso coordenador defensivo, dizendo que acredita em Vance Joseph e nesta comissão técnica. O Alex Singleton falou com a mídia e disse que a temporada ainda não acabou e falou, é a semana 4, não acabou a não ser que a gente deixe continuar a ocorrer. Singleton falou que a defesa nos últimos 3 jogos do ano passado também foi mal, fazendo uma comparação com este ano. O McGlinchey disse que o foco deve ser no próximo trabalho e que é louco para um time perder a cabeça após 3 jogos e que agir como se a temporada estivesse acabada é absolutamente insano. Ainda lembrou que seu time, né, os 49ers no ano passado, começou a temporada 3-4 e depois ganhou 12 seguidas. O Russell Wilson falou com a imprensa e disse que acha que o time fez algumas boas coisas no ataque e que os Broncos deveriam ter tido mais 3 touchdowns contra os Dolphins. Isso é verdade. O Wilson disse que há muita boa energia no vestiário e que há muita crença de que o time vai se tirar do buraco de 0-3, onde ele se encontra. Quando questionado sobre os 6 touchdowns ofensivos no primeiro tempo e apenas 1 touchdown no segundo tempo na atual temporada, ele assim falou, parece que temos que acender, né, no sentido de se ligar no segundo tempo. E disse que o time não vai correr da adversidade, que está muito animado com o Marvin Mims e o que ele pode fazer, dizendo inclusive que não vê um teto para ele. Achei legal as declarações do Justin Simmons, as declarações do Singleton, do McGlinchey, do Russell Wilson. O McGlinchey ele até falou que comparou, né, a situação que ele estava no passado com os 49ers. Só precisa falar para ele que o Denver Broncos não é o 49ers, né? Infelizmente o Denver Broncos vem de 6 temporadas seguidas tomando temporadas seguidas fora dos playoffs, várias temporadas negativas, e os 49ers não, né? Os 49ers estão todo ano chegando. Então,
É complicado, né? Gosto das declarações do Russell Wilson, dizendo que o vestiário está cheio de boas energias, elogiando o Marvin Mims. Esperamos que essa conexão cresça cada vez mais. Mas é aquilo que eu falei, gosto dele, acredito nele, acho que ele vai dar a volta por cima. Só que eu tô numa fase que eu não aguento mais só ficar ouvindo, sabe? Ouvindo o discurso. Ah, o time tá bem, energia, positivo, focado e continua perdendo, sabe? Mas vamos ver. Aí na quinta tivemos as entrevistas dos coordenadores. Então preparem aí, ó, pega aí a sua cerveja, a sua pipoca, seu medidor de pressão, tá? Para controlar a sua pressão, porque daqui a pouco vamos ter o Vance Joseph falando, tá? E aí o Joe Lombardi falou primeiro, nosso coordenador ofensivo, nosso coordenador ofensivo figurativo, eu diria, né? Disse que a segurança da bola é a prioridade número 1 e que acredita que o Marvin Mims ganhou um papel maior no time e que tudo tem sido positivo desde o início com ele. Se a segurança da bola é uma prioridade, então o Cortland Sutton tem que ir para o banco, né? O Lombardi falou que o Sutton estava pressionando nos 2 fumbles sofridos e que ele não tem um problema de longo prazo com fumbles. Mas eu acho que não está jogando nada faz tempo, né? Então não justifica esse status de titular absoluto que ele tem. Por fim, o Lombardi largou elogios ao Javonte Williams, dizendo que tem ficado muito impressionado com quando ele corre. Esse cara é um fenômeno, esse cara realmente tem sangue de Wolverine mesmo. Impressionante esse cara. Agora peguem a pipoca, meus amigos. Olha aí, o homem da hora. Ah, o Vance Joseph disse que o jogo de domingo não foi bom, assumiu a culpa dizendo o seguinte: quando sua unidade joga desta forma, meu primeiro pensamento sou eu. E realmente, né? É você, né, meu filho? Claro que não é só ele, né? Você não toma 70 pontos só por causa do técnico, mas porque você claramente viu os seus jogadores desistirem em campo. Se eles estão querendo derrubar o Vance Joseph, não sei. Isso no futebol dá aquela impressão de que o cara quer derrubar o treinador. A impressão que deu quando eu vi jogadores desistindo é que os caras querem derrubar ele, né? O VJ disse que irá consertar a defesa e assim complementou. Sempre recai sobre mim primeiro. Disse que não está preocupado com Drew Sanders, falando que ele é um playmaker, e adicionou que o modo que os jogadores jovens melhoram é jogando. E finalizou, dizendo que domingo foi diferente. Foi difícil. E aí o nosso coordenador de Special Teams, o Ben Kotivka, disse que não acredita que o papel do Marvin Mims nos Special Teams tenha que diminuir se o papel dele no ataque aumentar. O Pat Surtain falou com a mídia e disse que eles não querem jamais ter um jogo como aquele novamente e que a adversidade é apenas temporária. Reforçou que o time acredita em Vance Joseph e que o treinador acredita neles e elogiou o Marvin Mims, dizendo que o céu é o limite para ele. Disse que está muito impressionado com o que ele tem feito, mas disse que ele tem ainda mais no tanque. Adicionou que a sua habilidade de fazer jogadas é contagiante. Por fim, elogiou o Riley Moss, dizendo que ele é muito atlético, inteligente e instintivo. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Algum de vocês acredita de verdade? Se vocês acreditarem, eu quero que vocês escrevam aqui no comentário que o Vance Joseph vai consertar essa defesa, que vai arrumar. Eu sei que o Justin Simmons, que o Pat Surtain, que todo mundo tem que falar que confia nele. Eu sei que ele vai dar o discurso, a responsabilidade é minha, igual ele fez. É tudo culpa minha, eu vou acertar isso. Eu sei. Mas vocês acreditam? Eu não sei por que a gente manteve ele contra os Bears, cara. Sabe? É só ver o que o Miami fez com a gente no jogo terrestre. Eu não vou nem falar do jogo de passe, vou falar porque o Justin Fields está tendo um problema com o jogo de passe, mas eu vou falar do jogo terrestre. Olha o que o Miami fez com a gente. 5 touchdowns, vários problemas de teco. Passavam na nossa DL como se estivesse passando por um monte de papel por cima. Qual que foi os melhores momentos do Justin Fields no ano passado? Correndo. Então, se o Bears e o coordenador ofensivo, Getzi, dos Bears, falou que vão aproximar o jogo dos Broncos de forma totalmente diferente no ataque, eu aposto que eles vão correr com a bola. Então, é tragédia anunciada, cara. Tomara que a gente ganhe, tomara que eu esteja errado, mas é tragédia anunciada, sabe? O Vance Joseph, ele aparenta ser um cara gente boa, sabe? Paizão, firmeza, um cara legal de você jogar lá, como o Gustavo fala, jogar um truco, tomar uma cerveja, sabe? Jogar uma bola. Mas não dá, cara, sabe?
Não dá para você manter o cara ali por camaradagem. Porra, o Vic Fangio se ferrou por camaradagem ao Schurman. O Hackett se ferrou por camaradagem aos os amigos dele lá, que não mudava nada. Então, eu não consigo entender essas decisões do Denver Broncos, sabe? O tempo urge, a gente precisa ganhar a partida. Porque se você ganha dos Bears, você vai receber os Packers em casa, você ainda tem um pouco de chance de fazer 2-3, aí vai pegar os Chiefs, sabe? Mas se você perde dos Bears, literalmente acabou. É o que a gente brincou na live, brincou nos grupos, é o Caleb Ball. O time que perder é o franco favorito até a primeira escolha geral, que potencialmente vai virar o Caleb Williams, sabe? E é triste. É triste a gente chegar aqui na semana 3, indo para a semana 4 e falar de potencial escolha de primeira rodada, sabe? É muito triste o momento que a gente está vivendo, cara. E aí hoje tivemos entrevista do Sean Payton agora há pouco, por isso que eu demorei um pouco para gravar o vídeo, e ele trouxe também o Injury Report, né? O Sean Payton disse, né, no dia de hoje, que os jogadores dos Broncos responderam bem essa semana e que foi uma das melhores semanas de treino e que ele ficou satisfeito com a energia. Diz que o Drew Sanders está animado em potencialmente ter um papel maior essa semana, especialmente com o Dewey potencialmente não jogando devido à lesão. Tranquilizou em relação ao Lloyd Cushenberry, que saiu mais cedo do treino, dizendo que ele estava com uma doença, mas que acreditava que ele ficaria bem. E o nosso head coach falou que algumas vezes ele foi mais duro com o time nessa semana e disse que o DNA do ataque será o jogo contra os Raiders, quando foi perguntado sobre conseguir ter um jogo terrestre dominante no final dos jogos. E agora há pouco saiu o Injury Report. Frank Clark, eu não sei para que veio, né? Ele só está machucado, continua fora. Josie Jewell, fora. Mike Purcell, fora. Justin Simmons, questionável. Lloyd Cushenberry, limitado, mas não deu status para o jogo. E o Jerry Jeudy, que estava limitado ao longo da semana, full. Então, Jerry Jeudy vai para o jogo. Uma notícia que saiu aqui de última hora, que o Mike Cleese reportou que o Denver Broncos assinará no máximo no começo da próxima semana com o wide receiver Tre'Quan Smith, que jogava no Saints, foi dispensado e jogou para, né, o Sean Payton no New Orleans Saints. Denver Saints, né, como a gente brinca. Vamos ver, né, a gente está precisando de ajuda no grupo de recebedores, né, porque tá uma coisa feia, né. Mas é isso, como eu disse a vocês, peço que vocês deixem o seu like, deixe o seu comentário, desabafa. Se eu tiver sido muito duro, pode me criticar aí também, né? Mas tá difícil, viu, amigos? Tá difícil. Até pra gente, né, do Maior Brasil, gerar conteúdo é complicado, porque é tão frustrante, a gente se anima, a gente fica feliz, agora vai, e não vai. Mas uma hora chega. Né? Se chegou para aquele time ali, uma hora chega para o nosso Denver Broncos. Lembrar vocês também que eu sempre peço para vocês se inscreverem no nosso canal e seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e Twitch. E se possível, torne-se um apoiador, www.apoia.se/MileHighBrasil. QR Code está aí na tela. E assistam os outros conteúdos do Mile High Brasil. Temos a live, temos ali o BMF com o William, temos ali o Tailgating, né, que sai, inclusive, amanhã. Então, tem muito conteúdo legal, os conteúdos de fantasy. Então, dá aquela moral para o Maior Brasil, continua prestigiando nosso conteúdo, porque estamos aqui para vocês, independente se o Broncos está bom, está ruim, a gente está aqui para trazer as informações para vocês, tá bom? Desejo a vocês todos um ótimo final de sexta-feira, um ótimo final de semana, e vamos torcer, galera. Vamos torcer. Domingo, o jogo é às 2h, se eu não me engano. Deixe-me ver aqui certinho para vocês, que eu acho que é às 2h, contra o Chicago Bears em Chicago. Isso mesmo. Dia 1 de outubro, às 14 horas, pegaremos o Chicago Bears na cidade de Chicago, né? Então, vamos torcer, vamos ver o que vai acontecer. Se a gente consegue parar algum time finalmente, ganhar uma partida, vamos torcer para isso. E segunda-feira estaremos presentes na live, como sempre estamos, tá bom? Desejo a vocês um ótimo final de semana, um grande abraço e
Go Broncos. Valeu!